Para quem não me conhece, eu sou a doutora Rafaela Garrita, advogada licenciada aqui nos Estados Unidos e no Brasil. Bom, é, eu também vou fazer daqui a pouco no Instagram, que eu não consegui colocar as duas ferramentas juntas, mas eu vou começar aqui pelo Facebook. Eu vi que várias pessoas já mandaram perguntas, principalmente sobre o seguro-desemprego. Aqui em Massachusetts, né, nos Estados Unidos, as pessoas que perderam o trabalho, tiveram as horas diminuídas, elas podem aplicar para o seguro-desemprego. Eu tenho recebido muitas perguntas sobre essa questão de imigrantes, tanto documentados quanto indocumentados. Os indocumentados, o falado é que a maior parte dos estados, quando você vai aplicar para o seguro-desemprego, você precisa demonstrar que você estava trabalhando e que você tem a permissão para trabalhar. Então, vários estados não fornecem, infelizmente, o seguro-desemprego para as pessoas que estão indocumentadas. As indocumentadas que não têm um status para estar aqui nos Estados Unidos e não têm a autorização de trabalho. Para os imigrantes documentados, a questão é em relação da consequência que pode ter caso esse imigrante, por exemplo, que tenha a autorização de trabalho, mas não tenha o green card, qual a consequência que isso pode ter na hora de receber o benefício imigratório, ou seja, o green card, ou, de repente, um visto não imigrante. Bom, ah, com certeza vai ter uma implicância, porque como quem me acompanha, né, e quem acompanha as notícias, desde o ano passado e agora foi implementado realmente, tem a questão do public charge, que a imigração leva em consideração se você vai ser um ônus, vai ter um custo para o governo, tanto em receber benefícios por causa de desemprego, se você vai conseguir se sustentar. Eles levam em consideração vários fatores na hora de decidir uma aplicação que você tenha feito para um visto, um benefício imigratório. Com certeza, as pessoas que recolhem seguro-desemprego é uma consequência ruim na hora da decisão do oficial. Entretanto, na minha opinião, pessoas que ainda não têm, que não tenham um benefício imigratório e recolherem, né, o seguro-desemprego durante essa época do coronavírus, na minha opinião, eu acho que não vai ser uma consequência tão ruim na hora do oficial decidir se você é um public charge ou não para o governo. Por quê? Porque é uma questão de calamidade pública, né? Não é uma questão da sua habilidade de se sustentar. Olha, só um parênteses aqui, eu estou com a minha irmã, estou na casa da minha irmã, então com certeza quando você escutar uma voz, vai ser da minha irmã, dando palpite aqui no que eu estou falando, ou falando palavras que com certeza vão complementar o que eu estou falando. Bom, mas vamos voltar lá. Na minha opinião, as pessoas que têm documentação, né, que têm a autorização de trabalho e futuramente podem se qualificar para um benefício imigratório, que recolham o seguro-desemprego nesse momento, na minha opinião, eu não acho que os oficiais vão levar em consideração que é um fator negativo para você ser um public charge, né? Para você ser considerado um public charge, um ônus para o governo. Porque, como eu falei, e como todos sabem, o coronavírus é uma calamidade pública. Nações pararam por causa do coronavírus e nós precisamos sobreviver. Então, eu considero que se um imigrante que tenha autorização de trabalho, recolha, seguro-desemprego, eu não considero que isso vai ser um
ônus, um peso muito grande na hora do oficial considerar que você é ou não um ônus para o governo federal, porque esse momento é um momento muito peculiar. Então, se você, na minha opinião, tá, se você pode recolher, né, o seguro-desemprego, recolha, porque você precisa se alimentar, pessoas têm família, pagar o seu aluguel, né? Continuar vivendo. É nessa época que o governo está apoiando o fechamento dos negócios nos Estados Unidos, tá? Provavelmente, se você continuar recolhendo depois que passar tudo isso, um oficial pode entender que você é um ônus para o governo e pode ter consequências é, é, no recebimento de um benefício imigratório, tá bom? Foi muito recente, é muito novo para a gente poder ter uma resposta concreta. Nesse momento, o que eu penso é em relação à questão humanitária. Então, é uma questão humanitária você ter dinheiro suficiente, né, para você se sustentar, se alimentar e cuidar da sua família, conseguir sobreviver durante esse tempo de calamidade pública, esse tempo do coronavírus. Então, para resumir, em relação à minha opinião nas consequências que o recolhimento de seguro-desemprego, quais são as consequências que eu acho que podem ter para um imigrante receber um benefício imigratório no futuro e as consequências em relação à opinião de um oficial decidindo se esse imigrante vai ser ou não um ônus para o governo, na minha opinião, eu não considero, não acho que o oficial, lógico, é de caso a caso, né? Mas você, que é uma pessoa saudável, sempre trabalhou, tem estudos, tem outros requerimentos, outras coisas que eles perguntem, né? E você esteja num patamar legal, o fato de você ter recebido seguro-desemprego durante esse tempo, eu não acho que vai ter um impacto tão grave no momento que você for pedir o benefício imigratório. Benefício imigratório, quando eu falo, significa ou receber o green card ou receber um visto não imigrante, tá? Então, acho que eu já respondi algumas perguntas, deixa eu ver. Me perguntaram também em relação a pedir seguro-desemprego pessoas que dirijam Uber e Lyft. Eu posso falar sobre Massachusetts, porque para as questões ligadas a direito do trabalhador, né, eu me concentro aqui em Massachusetts, que é o estado que eu pratico o direito. Então, para quem mora em Massachusetts, as pessoas que sejam self-employed, ou seja, aquelas pessoas autônomas, né, as pessoas que têm um próprio negócio, eles não se qualificam, infelizmente, eles não se qualificam para o recolhimento do seguro-desemprego, tá? Infelizmente, porque quem dirige Lyft e Uber, quando eles recebem o 1099, né? É o 1099. Quando você vai fazer o seu imposto de renda, você não recebe o W2. O W2 é o W2, é o documento que os empregadores fornecem para o trabalhador na hora de fazer o imposto de renda aqui nos Estados Unidos. Então, se você faz seu imposto de renda baseado no 1099, no 1099, você não se qualifica para o seguro-desemprego, infelizmente. Essa é a posição. Não sei se eles vão mudar isso, né? Porque tem tantas coisas acontecendo. O motorista de Lyft e o motorista de Uber, vocês
vocês que trabalham aqui nos Estados Unidos, vocês sabem, vocês recebem o 10,99, vocês são trabalhadores autônomos, vocês têm a sua, entre aspas, a sua própria empresa. Vocês não são empregados da Uber e nem empregados do Lyft. Então, vocês não se qualificam. Teve uma outra pergunta no Instagram. Deixa eu ver aqui. Sobre como eu faço para receber o seguro-desemprego. De novo, vou falar aqui por Massachusetts. Em Massachusetts, você tem que entrar em contato com o Departamento de Assistência ao Desempregado, tá? Correntemente, né, agora, eles não estão aceitando aplicações pessoais. Então, se você vai aplicar, se você é um empregado e você não perdeu o seu trabalho, né, você vai ter que aplicar online. Se você não tem computador ou se você tem dificuldades com o computador, com a tecnologia, eu sugiro que vocês entrem em contato com organizações não governamentais. Aqui em Massachusetts tem o Brazilian Worker Center, né, o Centro do Trabalhador Brasileiro, que de repente pode te dar essa ajuda, que é uma organização super competente com mais de 28 anos de existência, é uma das maiores organizações não governamentais brasileiras nos Estados Unidos e eu acho que no mundo. E eu conheço o trabalho, eu fui presidente da diretoria dessa organização, que é liderado pela Natalícia Tracy, que é a diretora executiva. Eles dão um apoio para o trabalhador imigrante. Liga para lá, você pode procurar na internet, né, Centro do Trabalhador Brasileiro, com certeza eles de repente podem te ajudar. E também tem o Greater Boston Legal Services, que fica localizado em Boston. Eu não tenho os telefones aqui, de repente eu posso vir num outro vídeo trazer essas informações de contato. De repente eles podem te ajudar em relação a isso. Completando, o seguro-desemprego, quem qualifica, né? Qualifica as pessoas que perderam o emprego, né? As pessoas que sejam empregadas, não estão, quem recebe W2, quem perdeu o emprego e quem teve o número de horas de trabalho diminuído por causa do coronavírus. Existe uma série de documentos que você tem que comprovar e você vai ter que conversar com o seu empregador para que ele possa fornecer isso para você, mas é uma posição para quem tem a autorização de trabalho e também para quem tem green card. Então, eu falei, quem não tem, a maior parte dos estados nos Estados Unidos não fornece seguro-desemprego para quem não tem nenhum tipo de documento. Para quem tem autorização de trabalho, muitos estados fornecem o seguro-desemprego e, na minha opinião, eu não acho que isso vai ser um fator ruim na hora que você vier receber o seu visto não imigrante ou o seu green card, porque é uma questão de calamidade pública, é uma questão humanitária. Para quem tem green card, a questão do public charge não se aplica. Então, você pode pedir o seu seguro-desemprego. Eu recebi perguntas de pessoas que estão removendo condições no green card. Por exemplo, pessoas que foram casadas, né, que receberam o green card através do casamento e quando fizeram a aplicação eram casadas por menos de 2 anos. Então, depois, quando chega nos 2 anos, ela tem que remover as condições daquele green card. Então, para essas pessoas, eu também falo, você tem direito de aplicar para o seguro-desemprego, é um direito seu, porque você paga um seguro, né? E não vai ter consequência na hora de você fazer sua cidadania, tá bom? Nossa, deixa eu beber uma água. Eu acho que eu acabei em relação ao seguro-desemprego. E olha que delícia aqui, a minha irmã cuidando de mim com cafezinho, biscoito de polvilho, eu vou comer daqui a pouco, porque eu tenho que falar, mas eu vou beber água, deixa eu beber água para eu ir para o nosso próximo ponto. Bom, o próximo ponto que eu quero falar
é em relação às cortes de imigração. Tá uma loucura, porque algumas cortes não estão fechadas e estão obrigando advogados a né, comparecer. Tá uma loucura. Até o próprio governo entra em contato com os advogados privados para tentar resolver alguma questão de forma, né, mais. Estou recebendo um monte de mensagem aqui, a Daniela, minha irmã, deveria estar na internet pegando as perguntas. Abre o seu aí, deixa eu ver. Anyways, vamos lá, vamos continuar. Deixa eu botar aqui no Facebook. Tem uma voz muito boa. O Facebook tá por aí. Bom, em relação às cortes, como eu disse, está uma confusão. Muitos advogados estão extremamente frustrados porque nós temos que comparecer na corte e não tem a segurança. Existem cortes que estão requerendo que o advogado compareça pessoalmente, que é um absurdo, né? Porque existem formas da gente fazer audiências por telefone. Mas aqui em Massachusetts, aqui na região de New England, as cortes estão fechadas para o atendimento para o público. Então, qualquer coisa que a gente tem que enviar, a gente tem que enviar por correio. Nas questões de audiências de pessoas que não estão presas, como eu expliquei no meu último vídeo, existem basicamente 3 tipos de audiência imigratória. A primeira é a do bond hearing, que é a audiência de fiança. Como é uma audiência de fiança, a pessoa está presa, tá? Para as pessoas que não estão presas, ou também para as pessoas que estão presas, existe a audiência do Master Hearing, que é uma audiência, como eu posso falar, de procedimento, de ingresso do advogado, né, com a petição à justiça dele, avisando para o juiz que aquele advogado vai representar o respondent, né, o imigrante, para entregar documentos, entregar a aplicação, entregar a defesa e decidir como que vai ser o procedimento do caso, como o caso vai ser decidido. E existe o individual hearing, que é a audiência do mérito. O mérito é a sua defesa. É que eu falo, é a audiência da gente brigar, da gente lutar. É a audiência que o seu advogado, ou você, se você não está representado por nenhum advogado, vai lutar para sua defesa, tá? Em Boston, ainda alguns juízes estão fazendo as audiências de individual hearing, né, essas audiências de mérito. Todas as audiências de master hearing, todas as audiências de procedimento estão sendo reagendadas. Eu recebi, assim, como a gente está sempre na corte, eu estou recebendo diariamente reagendamentos das minhas audiências que eu teria nessas semanas, porque aqui está fechado até o dia 7 de abril. Em relação... Ainda está... alguns juízes... Daniela mexendo aqui nas coisas. Em relação às audiências de fiança, ainda são audiências de urgência, porque a pessoa está presa, lógico. É um custo para o governo e também você não quer que seu cliente fique preso se ele não tem necessidade de estar preso. Essas audiências ainda estão ocorrendo e depende do juiz que eles querem. Mas aqui em Boston, eu creio que conforme o tempo for passando, praticamente todas as audiências vão ser por telefone. Mas as audiências de fiança ainda estão acontecendo. Em relação às audiências de mérito, depende de cada juiz. Eu, particularmente, estou pedindo para
todos os meus casos dessa época serem reagendados, mesmo que sejam individual hearings, porque eu tenho que preservar a minha saúde e a saúde do meu cliente. Nesse contexto de audiências e de liberação, eu gostaria de falar de uma questão que está acontecendo e eu tenho conversado com algumas organizações não governamentais sobre a questão do imigrante que está preso em facilidades que tenham casos de coronavírus. Então, eu tenho conhecimento, eu tenho clientes meus que estão em facilidades de coronavírus. A minha opinião sobre isso, empresas, elas já tiveram uma audiência de fiança, se elas estão presas, elas não conseguiram ultrapassar a barreira de que elas são um perigo para a sociedade e que elas podem fugir. Né? E nesse contexto, porque quando você vai para uma audiência de fiança, o que nós temos que provar basicamente é que a pessoa não vai fugir e a pessoa tem um bom caráter. E aqui em Massachusetts, o governo tem que provar que o imigrante é uma pessoa que é perigo para a sociedade. Né? Nos outros estados, o imigrante tem que comprovar que ele não é. Aqui em Massachusetts é o governo que tem que provar que ele não é que ele é um perigo para a sociedade. Então, para os meus clientes, independentemente deles serem um perigo ou não, e também tem as pessoas que estão presas porque já tem uma ordem de deportação e o ICE prendeu e está cumprindo aquela ordem de deportação. Para os meus clientes, em todos esses sentidos, quem já tem ordens de deportação, não tem recorde criminal, é uma pessoa que tenha uma defesa, eu estou pedindo para todos os meus casos que sejam liberados pelo ICE, tá? Em relação aos que estão presos, que já tiveram a audiência de fiança e o juiz encontrou que aquele imigrante é um perigo para a sociedade ou é um perigo de fuga, tem um perigo de fuga, fazendo uma triagem dos clientes que têm problemas de saúde. Como a gente sabe, o coronavírus, né, existem pessoas que estão no grupo de risco. O grupo de risco são os idosos, pessoas que tiveram algum tipo de doença, como AIDS, câncer, pessoas que têm problemas respiratórios e até alguns casos mesmo de pessoas que têm uma alergia respiratória. O que eu estou fazendo? Eu estou pedindo para que entrando em contato com o oficial de deportação para que essa pessoa seja liberada e caso a gente tenha uma negativa, eu estou pedindo para os juízes reconsiderarem a decisão deles e ter uma nova audiência de fiança baseada em mudanças de circunstâncias. Então, assim, se você tem um parente que está preso, eu sugiro que você entre em contato com um advogado. Se você quiser entrar em contato com o nosso escritório, o nosso telefone é 857-540 857-702-9737, 857-702-9737, ou com o seu próprio advogado, se você já está representado por algum advogado. Na nossa comunidade, como eu sempre falo, nós temos advogados assim, fera, muito competentes e muito responsáveis. Então, entre em contato com um advogado para ver o que nós podemos fazer para conseguir liberar o seu parente que está preso pela imigração e faça parte de um grupo de risco. Tá? Nesse momento, assim, é uma questão humanitária. E como eu falei, eu estou trabalhando com algumas organizações porque a gente quer fazer um mutirão e aqui em Massachusetts já está praticamente com um processo para um processo de uma ação coletiva.
para liberarem todos os presos que não tenham problemas gravíssimos e tenham ligação com aqui nos Estados Unidos, né? Então é uma questão muito grave porque são saúdes, é uma questão humanitária. Falei da imigração, da Corte de Imigração. Agora eu vou falar sobre o USCIS. Se você tiver pergunta, só para deixar aqui se você tiver pergunta, por favor, me manda, porque mesmo que eu não consiga responder hoje, eu tento fazer um live rapidinho para responder a pergunta. Esse live vai ser muito grande porque eu não consegui fazer live ontem e antes de ontem, então são 2 dias sem fazer live nessa época louca, então tem bastante pergunta e eu tô fazendo um live maior, assim. Aqui estão falando que eu e minha mãe estamos presos dentro de casa. Sim, é uma responsabilidade, né? Como nós sabemos, eu não sou médica, então não posso falar sobre isso muito, mas assim, nós sabemos que a contaminação pelo coronavírus é muito rápida e a questão principal é em relação aos leitos para as pessoas que ficam extremamente doentes. Como é muito rápido, o número de pessoas que necessitarão um espaço no hospital, obrigada, Daniela, no espaço no hospital vai ser um número muito grande. Então, nesse momento, é muito importante ficarmos dentro de casa para respeitar as pessoas idosas, as pessoas que estão no grupo de risco. Então, você está fazendo muito bem, Elizabeth da Silva. Um beijo. Em casa. Ficando em casa junto com o Magnus. Cuida bem dele. Então, como eu falei, se você tiver mais perguntas, podem mandar aqui que eu faço mais lives mais para frente. Então, em relação ao USCIS, né? Para quem não sabe, a imigração basicamente ela é dividida em 3 partes. É a parte da corte, a parte do USCIS, que é a agência que decide administrativamente as aplicações imigratórias, e tem o AIS, que é a Polícia de Imigração. É o que exerce as ordens judiciais ou prendem alguém que não tenha status imigratórios aqui nos Estados Unidos, tá? Então, o USCIS está fechado até dia 7 de abril. Então, eles ainda estão processando aplicações. Porque eu estou recebendo green card direto, eu estou recebendo recibos por aplicações direto, então nós sabemos que eles estão trabalhando administrativamente, tá? Mas todos os escritórios que atendem o público estão fechados, então todas as entrevistas de green card, entrevistas de cidadania foram canceladas e estão sendo reagendadas, tá? Então, não fiquem preocupados em relação a isso, porque você não vai precisar ir na imigração fazer a sua entrevista durante o período que eles estão fechados. Para quem ainda não aplicou, eu falo, gente, aplica. Porque você quer resguardar um direito que você tem. Na minha opinião, se eu tenho um direito, eu quero exercê-lo hoje, porque amanhã eu posso não ter, né? Então, e também eu quero exercer hoje, porque amanhã pode ser tarde demais, pode ser um dia a mais para eu contar, para eu ter um direito. Então, se eu tenho um direito, eu acredito que nós temos que exercê-lo. Então, se você está casado com um cidadão americano e você está apto a aplicar para o seu green card, aplique. Se você já é um residente permanente e está apto a aplicar para a sua cidadania, aplique.
não deixa de aplicar por causa do fechamento do USCIS para atendimento ao público e pelo cancelamento das entrevistas. Não deixe, porque exerça o seu direito hoje. Eu entendo que tem várias questões financeiras, etc. Mas se você tem a possibilidade, aplique. Pessoas que já estejam trabalhando com um advogado. Essa é uma oportunidade para você colocar em ordem a documentação, responder os questionários, né? Eu atendo muitos clientes, a gente faz muito questionário, a gente tem muitas listas, e muitas pessoas reclamam que não tem tempo. Então, assim, utiliza esse tempo que você tem que estar em casa, ao invés de você ficar ocioso, sem, né, preocupado com o que você tem que fazer amanhã. Invista o seu tempo em você mesmo. Então, responda os questionários, forneça os documentos. Eu sei que os escritórios de advocacia, eles não estão atendendo ao público diretamente, mas eles estão dando a assistência aos clientes. Então, procure o seu advogado e dê continuidade ao seu processo. E assim, como muitos advogados não têm que ir à corte, né? O staff está trabalhando de casa, eu tenho visto que está muito produtivo, porque a gente está focando nos casos, né, nas aplicações. Então, entre em contato com o seu advogado, forneça os documentos para eles, dê continuidade no seu processo, tá bom? USCIS. Cortes aqui em Massachusetts, cortes locais. Eu vou falar locais, né? Que como eu falo, eu trabalho aqui em Massachusetts, em algumas áreas do direito. E eu vou falar essas áreas que eu acho que muitas pessoas estão com dúvidas, principalmente nas questões de família, ok? Bom, as cortes estão fechadas para o público até o dia 7 de abril, como eu falei antes. Entretanto, estão trabalhando. Obrigada, Daniela. Estão trabalhando. Você pode ligar, que eles vão atender. Eles estão recebendo complaints, respostas, os prazos estão continuando. Então eles estão postponing, né? Eles estão colocando as audiências mais para frente, mas eles ainda estão fazendo toda a parte administrativa. Em relação às questões de urgência, que essas são as principais, e é triste, né? Mas esses 2 últimos dias eu recebi algumas ligações pelas questões de violência doméstica. Eu sei que esse momento está um momento muito bom para famílias que estão tendo tempo de ficar juntas, mas também nós temos conhecimento que há violência e abuso dentro de casa, né? E como o tempo está muito mais assim, você tem que ficar muito mais junto dessa pessoa que está te abusando, ou se você conhece alguém que está sendo abusado por um esposo ou por um filho, né, um membro da família, as cortes de família estão atendendo casos de urgência. Casos de urgência que eu falo, ordens restritivas, restraining orders. Se você está sofrendo violência doméstica, liga para a polícia vai te ajudar a botar uma ordem restritiva para que esse indivíduo saia da sua casa, ou, né, a violência é tanto contra a mulher quanto contra o homem. Então, e também eu vejo muita violência de filhos contra pais, pais idosos. A violência ela não tem a classe econômica, raça,
gênero, não tem. Ela acontece em todos os tipos de família. Então, se você está sofrendo violência doméstica, entra em contato com a polícia, que provavelmente vai te ajudar a conseguir uma ordem restritiva para que retire esse indivíduo que está abusando e que está violentando de você. Se você precisa de custódia emergencial, né? Os casos de, por exemplo, crianças que o pai ou a mãe e a mãe ficaram doentes por causa da questão do coronavírus, e essa criança ela está sem um parente ou uma pessoa responsável, um guardião para cuidar dela, e você precisa de uma custódia emergencial. As cortes de família no estado de Massachusetts estão recebendo esses tipos de caso, tá? Então, assim, e se você sofreu, ou está sofrendo violência doméstica, você não tem um documento, né, green card ou um visto, existem formas da gente, de repente, conseguir uma documentação para você ficar aqui de forma legal. Em Massachusetts, existe uma organização, o MAPS, Massachusetts Alliance for Portuguese Speakers, que tem um grupo excelente, com uma advocate que eu trabalho geralmente junto com ela, assim, nos meus casos de violência doméstica, a Fânia Antunes, maravilhosa, ela fala português, tem outras pessoas lá que falam português também, que podem te dar esse apoio. E existe em algumas cidades aqui uma outra organização chamada Hope, que também fornece apoio para pessoas sobreviventes de violência doméstica. Não sofra sozinho, e eu sei que nesse momento, assim, tá tudo muito difícil, mas se está acontecendo caso de violência doméstica dentro da sua casa, procure a polícia, procure as organizações que possam te ajudar. Nossa, eu falei pra caramba, quase 40 minutos, mas eu acho que eu dei um overview legal do unemployment, da imigração, das cortes locais aqui em Massachusetts. Provavelmente no meu outro vídeo eu vou falar sobre o direito do inquilino. É um outro problema que eu estou recebendo muita ligação dos donos de imóveis, da possibilidade dos donos de imóvel evict, né, retirar as pessoas da casa. Eu vou falar sobre isso. Também vou falar sobre um pouco de direito discriminatório, né, discrimination law aqui, na questão do inquilino. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar mensagens para a gente aqui. Tem dúvida aí, Dani? Não, tá todo mundo liking o vídeo, mas ninguém mandou perguntas. Eu acho que você tá respondendo tudo que eu tá acho que eu tô respondendo tudo, porque também nesses 2 últimos dias, assim, nós recebemos muitas perguntas, então eu acho que provavelmente foram as perguntas que as pessoas tinham, mas se você tiver alguma outra pergunta, você pode entrar em contato com o nosso escritório, 857-702-9737, 857-702-9737. Também faz o like aqui no nosso vídeo, faz o share nos vazares para os seus amigos, para se alguém tiver alguma pergunta, para mandar para a gente por aqui. Eu sugiro que vocês não tentem me mandar mensagem em particular, porque é muita mensagem que eu recebo, e aí, só de eu abrir agora, eu vou ter umas 100 lá, e aí acaba ficando por último. Então, entra em contato com o escritório, tá? A nossa equipe é super treinada. Também manda aqui quando tiver live. Faz o like da gente no Instagram, manda lá mensagens pra gente, tá bom? O nosso e-mail é info@garreta, GARRETA, law,
law.com. Bom, eu vou aqui beber o café e comer esse biscoitinho de polvilho, né? Que nós estamos, assim, comendo bastante nesses dias, vamos ficar bem rechuchudas. Vou beber uma água depois de eu ter falado aqui 40 minutos. Muito obrigada por vocês participarem aqui desse live, assistirem o meu vídeo, os meus vídeos, né? E apoiarem o nosso trabalho. E façam um like nesse vídeo, façam um share com as seus familiares e seus amigos. Qualquer dúvida, de novo, entre em contato com a gente no telefone 857-702-9737, 857-702-9737. Se você está em outro país, assim, tem muitas pessoas de outros países que me mandam mensagem, pode mandar mensagem aqui na nossa página do Garreta Law. Eu sou a doutora Rafaela Garreta, advogada, licenciada aqui nos Estados Unidos e no Brasil. E eu entro de novo live, trazendo mais informações durante esse período que é tão triste, né, e tão trágico, mas que nós vamos conseguir ultrapassá-lo. Uma boa noite e a gente se fala. Tchau, tchau.